Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo! Opa! Estamos chegando estamos na boca do gol dos 2.000 inscritos, Alfredo. Quase. E é de você que ainda não é o nosso inscrito. Cliquezinho, uma clicada você já é o nosso inscrito. Comentários, dá o seu joinha, compartilha, faz isso com o nosso episódio. Hoje nós estamos continuando no capítulo 17 de Apocalipse. Alfredo, rapaz, o que é isso? Tava olhando aqui, que situação, hein, rapaz? Olha, nossos episódios estão ao ar todas as segundas-feiras, aqui horário dos Estados Unidos, 8 horas da noite. E lá no Brasil, né? 21 horas. 21 horas, isso. 21 horas, tá bom? E também, Alfredo, hoje, inclusive, né? Durante esse podcast, né? Que está acontecendo nessa segunda-feira, nós não podemos deixar de tocar na situação do nosso Rio Grande do Sul, do Brasil, do nosso querido Brasil. No final, nós vamos, na nossa oração final, na nossa palavra final, nós vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande, quando a gente fala Rio Grande do Sul, são as pessoas, né? Porque a terra sem as pessoas, né? Assim como um prédio que se chama igreja sem pessoas, ele não é igreja, né? Ele é apenas um prédio, tá bom? Então, nossos episódios estão lá aqui nos Estados Unidos 8 horas, no Brasil 21 horas, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que nós estamos breves a bater os 2.000 inscritos e Alfredo vai começar aqui continuar no capítulo 17 e o nosso episódio de hoje é o porquê do número 7, tá bom? O número 7 é um número bastante interessante que vale a pena falar um pouquinho sobre ele, tá? E aqui, 7 aqui, no Apocalipse todo fala assim, número 7, né? Tá bom? Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez. Opa, muito obrigado por tudo. E você que está aí conosco, nos ouvindo e nos dando a oportunidade de entrar aí na sua casa, no seu carro, aonde você estiver, tá? No seu trabalho, no seu horário de almoço, né? Isso é um prazer para nós e uma honra, fazer parte da sua vida, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos continuar então aqui no capítulo 17 do livro de Apocalipse. A semana passada a gente foi até o versículo 5 e falava de uma mulher, né, que estava sentada sobre uma besta. Que é interessante, é importante a gente entender uma coisa. Quem comanda o animal é quem está sentado sobre ele. Ah, ok, exatamente. Então veja uma coisa. Nós vimos a semana passada que esta mulher representa todo o sistema religioso falso. Né? Okay. O sistema religioso é quem comandava e comanda os impérios do mundo, né? Ainda que as pessoas achem que hoje com um maior número de ateísmo, né? Sei. Lendo engano. Então as pessoas acham que, né, isso daí hoje não vale mais para os tempos de hoje, tal, mas o sistema falso religioso ele continua. A besta, os impérios caíram, mas o sistema não. O sistema ele continua. Nós vamos ver aqui na frente que caiu o império, né? Os impérios caíram, quando ele vai falar lá na frente que um foi, e já não é mais. Sim. Ele está falando do sistema político. Mas o sistema religioso ele não fala, o sistema religioso ele continua. Sim. E é o sistema religioso que comanda esses impérios, não é? Depois nós vamos ver quem são esses impérios e tudo mais. Então, essa mulher, esse sistema religioso falso que parecia muito bonito, né? Então, todos esses, a religião romana, né? Ela baseada em seus deuses e tudo mais, nos seus festivais, era coisa linda de ver. Sim. Tanto que no começo da igreja, quando o apóstolo Paulo escreve suas cartas para os cristãos em Corinto, ele escreve dizendo o seguinte, que eles não podiam participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porque aquilo que se sacrificava nos festivais que haviam, eram sacrificados aos demônios. Então os festivais estavam tão na cultura das pessoas aos deuses, e estava tão enraizado, e era tão bonito, que até pessoas convertidas
cristãos iam nesses festivais porque era muito bonito. É o caso que acontece algumas vezes baseado na aparência, né? Isso. A questão cultural, né? Não vamos citar nomes aqui, não, mas né? A questão cultural hoje, né? As pessoas ficam, como é que eu diria? Ficam hipnotizadas pela aparência, pela estrutura, muito bem pela feita, iluminação, por tudo que envolve, pela atmosfera. Pela a mídia, né? A propaganda que se faz, né? E tudo mais. Exato. É algo muito assim. Então, Paulo fala, olha... Cega a pessoa, né? Então, é um negócio muito bonito. Nós vimos que essa mulher era muito bonita. Quer dizer, é uma religião, a falsa religião é um negócio muito bonito. Né? Tava vestida, né? Muito enfeitada. Tava bem bonita, enfeitada como tá ali, né? Você olha, uma pessoa assim, fala, poxa, que uma mulher linda, não é? Sim. Mas aí... nós vimos também a questão que na testa dela estava escrito Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Nós vimos o que é prostituição, a falsa religião, por que veio da Babilônia, a questão da Babilônia e tudo mais. Sim. E aí no versículo 6 diz assim, vi que a mulher estava embriagada. É uma mulher muito linda, mas ela estava bêbada. Sim. Olha que coisa. Uau. Então João olha e viu que a mulher estava embriagada. Uma mulher linda dessa está embriagada. Tomada, né? Aí diz assim, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, lembra que ela estava com na mão tinha um cálice de ouro cheio de abominação e de imundície da sua prostituição. E ela estava embriagada. Então o que havia lá? Ela se embriagou com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Os mártires. Né? Os mártires. Então, nós vimos que ali no começo da igreja, esse falso sistema religioso, ele matou muitos mártires, matou muitos cristãos. Né? E esse sistema religioso, ele continua, porque mesmo depois que acaba a perseguição com a conversão de Constantino, sim. O Império Romano continua ali até o ano 400 e pouco, quando o Alarico, que era o rei do norte, invade Roma e destrói. Sim. O que continuou ali em Roma, no domínio, foi o sistema religioso. Agora, sistema religioso não são pessoas que estão dentro da religião. A gente tem que discernir as duas coisas, não é? Porque esse sistema religioso, aqui principalmente no Ocidente, ele vai lá e ele acaba afetando até pessoas que estavam dentro da igreja. E pessoas de dentro da igreja usaram o mesmo sistema. Porque quem começou a governar foi o sistema religioso de Roma, que na época era o cristianismo. Né? Aí o que aconteceu? Os reis seguiram. Então quem coroava os reis era o Papa de Roma. O sistema continua. Né? E esse sistema ele é tão forte que ele influenciou muitos. O que aconteceu depois? Depois muitas pessoas foram mortas por traduzirem a Bíblia. Por aí vai, né? O que se fazia em Roma? Quem era cristão matava-se. Continuou o sistema. Muitos foram afetados por esses sistemas. Não quer dizer que todo mundo foi afetado. Muitos foram afetados. A influência, né? Influenciou muitas pessoas que usaram do mesmo sistema. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo isso. O que a gente deve fazer? Vamos matar. A Inquisição, né? A Inquisição matou muitas pessoas. O que é isso? É um sistema que influenciou pessoas. Porque o sistema continua. Não é um sistema político, né? Não, esse é o religioso. Veja que a mulher é o sistema da falsa... O sistema religioso... A Roma política, ela acabou. Sim. Vai voltar. Nós vamos ver aqui depois no final. Vai voltar. Mas ela acabou. Mas o sistema político, o sistema religioso, ele continuou. Então você veja que é um sistema... Ele só vai acabar no final aqui que nós vamos ver, né? Então ela estava embriagada com sangue. Isso aqui são todos, Alfredo. Depois, o sangue de testemunho, no caso desses mártires, testemunho, então isso aqui vai se juntando. Vai juntar, né? Porque o que diz a Bíblia? Que naquele dia será julgado todo sangue inocente desde Abel. Né? Porque a mãe de todas veja que a mãe de todas as prostituições é Babilônia, né? Quem matou Abel foi Caim, o irmão dele. Caim constrói uma cidade. E o escritor do Gênesis, ele faz um paralelismo ali, é o paralelismo hebraico, quando se escreve existe sempre paralelismo, ele faz um paralelismo entre Caim construir uma cidade
e depois ele faz algo paralelo como os descendentes de Shem construíram a cidade da Babilônia. E por aí vai. Sempre construtores de cidades. E vai indo, Não é? Então você vê, todo esse sangue vai ser julgado e vai ser chamado, né? Na época do começo da igreja, né? Depois dos anos 60, 70, né? Que entrou o Coliseu, né? De Roma, né? Coliseu de Roma. Isso, né? Ali, quantos mártires não morreram ali? Sacrifícios, né? Que foi feito ali. Jogavam e matavam os cristãos ali. Era coisa terrível. Aí entrou a reforma, que foi outro tipo de abominação. De abominação. Né? Então, você vê que a própria reforma ela traz alguma coisa de lá ainda, né? Sim. É claro que no caso houve um camarada chamado Servetus, que era um herege. Né? E esse Servetus ali foi em Genebra, na Suíça. Qual era o modo de se fazer? A igreja pega o herege e ela exclui. Tá. Okay? Ela exclui do meio dela, ela excomunga a pessoa, para quê? Para que a pessoa se arrependa e volta. Sim. Mas, no final de tudo, Servetus também foi morto, foi assassinado. Policarpo, enfim, gente, é muita gente. Porque isso influencia muito, isso foi influenciando a igreja. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com que sistema a gente está olhando e tá seguindo, porque nós somos cristãos, né? Nós não o que diz o Senhor? Se baterem no teu rosto, na tua face, oferece outra. Hoje, eu só vou dar um exemplo chamado, como é que eu diria? Vou usar uma expressão diferente. Vou usar Batalha Santa. Né? Ok. Não okay, então é isso aí. Então, com o sangue das testemunhas, dos santos e das testemunhas de Jesus. Eu não resisto. Assim como os anciãos estão com taças cheias de orações. Taça cheia de quê? De orações. De orações. Nesse caso é o quê? Sangue. Cheio de sangue. Mas desde quando? As orações são de quando? A oração é daquele dia ou é... de toda a igreja que tem orado. De toda a igreja. E aqui também é a mesma coisa. Não é só de agora. Não, é de sempre. Ok. Não é? Só fazendo um paralelismo. Um paralelismo, E aí João diz assim, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Isso aqui no grego... Sim. Chama-se taumatzo. Taumatzo quer dizer uma admiração que tanto pode ser para uma coisa muito boa ou para uma coisa muito ruim. Você fica admirado. Então, por exemplo, quando você vê uma coisa muito linda, você fica admirado. Quando você vê uma tragédia muito feia, você fica admirado. Sim. Então, o contexto é que vai dizer o porquê que João estava admirado, não é? Sim. Então, ele olha aquilo ali, ele olha aquela mulher linda e aí olha que ela está embriagada. Sim. E com sangue de santos. Ele olha e fica admirado. Ele fala, meu Deus. Aí... O anjo chega. Chega o anjo e diz assim para ele assim, então o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então nós dizemos aqui que os 10 chifres estão em uma das 7 cabeças. Sim. Né? Vamos saber o porquê depois. A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição. Então, a besta que viste era e já não é. Okay. Então, isso aqui está sendo escrito, lembra que essa linguagem aqui está sendo escrito para um tempo futuro. Sim. É que João está vendo. Então, a besta que viste era e já não é no nosso tempo. No tempo de João ainda era. Sim. Era o Império Romano ainda. Ok. Essa besta representa o Império Romano. Era e já não é. São os impérios, né? Era e já não é. E subirá do abismo. Retornará. Então, o Império Romano, que foi destruído, que quando Alarico entra lá e destrói o Império Romano, ele foi destruído. Já não é. Mas subirá do abismo. Então, o Império Romano, a besta que carrega esta religião, ela subirá do abismo. E quando quer dizer, é uma força demoníaca e satânica que vai trazer ela lá de baixo. Não é? Vai ressurgir o antigo Império Romano. É uma coisa admirável porque quando se fala em Império Romano, todas as pessoas pensam, isso daí já não existirá mais. Houve em tempos, depois da destruição do Império Romano, houve o Império Germânico Romano, do Carlos Magno, né? Houve o Império Franco-Romano, houve várias tentativas. Turco, otomano, por aí vai. Aí vai vindo várias
tentativas de que o império volte. Mas o que acontece? Esse império, da forma como ele era, ele nunca mais voltou a ser. Sim. E hoje, em se falar disso, quando a gente olha as potências mundiais, e você olha Roma, você diz... Morreu. Acabou. Agora já não vai existir mais. E muitas pessoas, ao interpretarem isso daqui, eles levam em conta a besta ou o império com as grandes potências que nós temos nos dias de hoje. Sim. Então, quais são as grandes potências que nós temos hoje? Estados Unidos, que é a maior potência do mundo. Rússia, potência. China. São as potências mundiais hoje, não é? Mas a Roma, o Império Romano, a cidade de Roma voltar a ser o que era, e dominar o mundo, todas essas coisas acontecerem, é algo que não passa pela cabeça de ninguém, né? Então, quando se lê profecias, né, quando a gente lê o que está escrito, é difícil às vezes acreditar em coisas que vai acontecer, como era difícil acreditar que Israel iria voltar a ser nação um dia. Ela demorou quantos anos? Né, você vê, ela acaba no ano 70 e voltou em 1948. Quer dizer, são quase 2000 anos. Sim, para uma palavra, para se cumprir. Para a profecia se cumprir. Então, quando estava aquele povo israelita, estava espalhado pelo mundo, os judeus espalhados pelo mundo, e em muitos lugares estavam prósperos. Na Alemanha eles eram muito prósperos. Sim. Foi por isso que o Hitler quis tomar o que era deles, né, para levantar a Alemanha. Então o que acontece? Eles eram prósperos, estavam lá, eles não tinham, assim, por que eu vou voltar para Israel agora? A terra estava totalmente abandonada, não nascia nada, ninguém. Não, eu estou bem aqui, eu vou continuar minha vida aqui, estou com meus filhos aqui. Gerações e gerações. Gerações e gerações passaram. Quantas gerações não passaram? Né? Semana passada eu estava na casa de um cliente nosso que a gente trabalha, e são judeus. E uma mulher foi dar de presente para ele, a família dele estava lá, a história da família dele. E ela pegou a história da família dele, ela remontou ao ano 1400, entre Ucrânia e Polônia ali. Viu a família dele? Já estavam lá judeus naquela época. E mostrou fotos de túmulos de 1800 e pouco, todo escrito em hebraico, não é? Então você vê que estavam espalhados pelo mundo. Não tinha razão para voltar, muitos anos fora. Mas aí Deus fez eles voltarem e formar a nação. Assim, você olha hoje... Sem chance, né? Você fala, não tem chance de se tornar potência mundial mais, né? Mas olha o que diz aqui. Diz assim, virá do abismo, os que habitam na terra, certo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas virá. Olha só, já foi, agora não é, que é a época... É época nossa. É época nossa e, entretanto, virá. Então, aqueles que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então existe o livro da vida. Sim. Não é esse, tá? Não é esse aqui. Esse é o livro de vida, que nos dá vida, a palavra de Deus, né? Sim. O livro da vida de Deus, que está o nome de todos os seres humanos. Sim. O nome dessas pessoas Deus não colocou lá. Porque a eleição é soberana de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? Deus é soberano. Né? Isso é um mistério muito grande, que nós temos que nos dobrar diante de Deus e dizer, o Senhor é Deus, eu não sou nada, eu não entendo o que o Senhor está... por que o Senhor fez isso? Mas eu sei que Ele é soberano e que Ele escolheu os seus, assim como Paulo diz, que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então, os eleitos desde antes da fundação do mundo e aos que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes, que não têm o nome lá, vão se admirar, né? Olha, diz assim, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Eles olharão, e aqui você vê que João aqui fala a mesma coisa, ele se admirou quando viu a mulher. Essa admiração aqui deles é uma admiração como se estivesse admirando a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. E dirão, uau! E depois ele vai dizer, quem é semelhante à besta? Uau. Como eles diziam, né? Quem pode guerrear contra ela? Sim. E não sei o quê, né? Então, eles vão se admirar quando esse império vem, eles olham e falam, uau!
Que coisa maravilhosa! Nós nunca pensávamos que iríamos ter o Império Romano de volta. E volta com o Império Romano, esse falso sistema religioso que o anticristo vai usar. Esse sistema religioso ele vem com toda a sua força, não é? Aparentemente mostrando uma falsa paz, né? Unindo as religiões do mundo, que é o que todos desejam, o ecumenismo de todas as religiões do mundo, mesmo sendo contraditórias, não é? Que há religiões que querem matar a outra. Mas... Não é? Então, se você não pertence a essa religião, você é um infidel e você merece morrer. Como é que ele vai conseguir unir? Sim. Por uma arte satânica mesmo. Então essa falsa religião, ela vai unir todas as religiões, menos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Com base no bem comum, né? Com base no bem comum. Então, os que creem em Jesus Cristo nessa época vão dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu não posso negar o meu Senhor. Os que se converterem dentro da tribulação. E aí, esta falsa religião é que persegue essas pessoas, todos aqueles que não adoraram a besta e que não receberam nos capítulos anteriores. Todos que não adoraram a besta, que não receberam o sinal do seu nome, serão mortos. Né? É aqui, estarão recebendo... Se até as testemunhas aconteceu isso, imagine com aqueles... Com aqueles que vão receber, não é? Então, hoje, por um exemplo, se você é um cristão hoje, principalmente aqui no Ocidente, o máximo que pode acontecer é zombarem de você, dizendo que você é um radical. Fazer uma piada contigo, fazer uma piada contigo, mas nada mais. Mas nessa época aqui, quem se converter no tempo da tribulação, sim, vai para a morte. Vai para a morte, vai para tortura, vai para campos de concentração, vai morrer de modo terrível. Então, é bem melhor receber a Cristo agora que esperar por uma coisa dessa, né? Terrível dessa, não é? Então, o que acontece? No versículo 9, ele diz assim, aqui é necessário a mente que tem sabedoria. Muito bem. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Muito bem. Há 2 interpretações. A próxima nós vamos falar semana que vem. Isso. Hoje nós vamos falar que são esses 7 montes, aos quais a mulher está assentada, sobre 7 montes. Então na próxima semana você vai falar a outra. A próxima semana vai falar sobre os 7 reis, ou o que são os outros, a outra interpretação. Hoje ele está dizendo, aqui é necessário a mente que tenha sabedoria. Qual é a mente que tem sabedoria? É a mente que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Sim. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Por isso que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Sim. E diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de graça. Não é? Então, quando nós pedimos sabedoria para compreender a palavra de Deus, é por isso que a primeira regra de interpretação é pedir que o Espírito Santo, que escreveu essas palavras, sim, que Ele nos mostre, que Ele nos ensine. Porque Jesus diz, quando vier o Paracleto, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Né? Então, esta cidade, que ele diz aqui, as 7... 7 cabeças que está da besta, né? São 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então, qual é a cidade dos 7 montes? Não é? Quando você vai fazer uma apresentação sobre a cidade de Roma, diz a cidade dos 7 montes. Essa é uma característica dela, né? Esta é onde a mulher estava sentada, na época em que João escreve, ela estava sentada lá, porque lá era Roma, a cidade de Roma era a capital do império, que se estendia ali a sul de Roma, ele se estendia, ia até o norte da África, Israel, Turquia, pedaço de toda Espanha para cima, pegava um pedaço da Alemanha, França, então o Império Romano, Índia, pegava um pedaço da Índia, era um império muito grande. Mas a capital era em Roma, e ele diz assim, olha, os 7 chifres que você viu são 7 montes, os quais a mulher... as 7 cabeças que viste são os 7 montes, os quais a mulher está assentada. Era o Império Romano, era a cidade de Roma, onde era a capital do Império, que a mulher estava assentada ali. Ali estava a capital da religião romana. E dali comandava todos os outros lugares. Então, quando o anjo dá essa interpretação para João, ele fala, aqui está a capital do Império. Aqui é onde a mulher está assentada. Aqui é onde esta religião persegue cristãos e sempre vai perseguir. Né? Esse sistema religioso sempre vai estar ali. E um dia, esse sistema civil
político volta. Okay. E aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão se admirar e muito. Porque o Império Romano foi um dos sistemas mais opressores, né, que teve na época. Muito, muito, né? Então, mas isso aí já é outra. Inclusive, eles eram muito bons em novas invenções sobre tortura, né? Se você for pesquisar, né, maneiras que os romanos torturavam, né, os seus desafetos, né? Era uma coisa terrível, né? Eles eram muito criativos. Você abrir um animal e colocar o cara lá dentro para morrer lá dentro e costurar o cara lá dentro do animal, ou amarrar o cara num saco e jogar no rio, o cara morrer. Isso aí, esticamento, tudo isso. Isso nós estamos falando de... Isso é história, isso. Não estamos falando de né, como é que fala? De brincadeira aqui, não. O pastor esteve em Roma, no Coliseu. Aí é um estádio de futebol, não é? Então, se você vê as pessoas indo à loucura quando os leões comiam os cristãos vivos... Imagine uma cena dessa, né? Os gladiadores, quando se gladiavam e o imperador estava lá, e quando o imperador levantava o dedo, ele fazia assim, era para o cara matar o que ele tinha vencido. Se ele deixasse assim, era para deixar vivo. Sim. Até hoje nós usamos a expressão aí. Positivo. Positivo, deixa o cara vivo, né? Então, o que acontece? As batalhas de gladiadores terminou com a morte de um cristão que protestou lá dentro do Coliseu contra essas coisas que estavam acontecendo. Mataram ele e depois parou. Mas eram coisas terríveis. Então o povo queria ver sangue. Ele não é diferente de hoje, né? Se você ligar a televisão em um jornal onde tem bastante sangue, o pessoal é 80% de audiência. O ser humano é o mesmo, ele não muda. Só que hoje ele não vai ao estádio ver, ele vê na TV, né? Quando você assistir uma luta de MMA, o cara dando pancada no outro até o desmaio, e o povo vibrando, e na loucura, né? Não faz muita diferença do Coliseu. Sim. Só não vai matar o cara, mas ali é a mesma coisa, né? O ser humano é a mesma coisa. Você é muito mal. Ok, então pronto aí, ó. Então hoje, ó. Hoje nós vamos parar por aqui, porque falamos sobre os 7 montes, a cidade dos 7 montes. Então vamos ainda dar uma pincelada na próxima semana, mas tem outros 7 aqui na frente. Tem outros 7 que também outra coisa. Que também está na história também. É a mesma coisa, né? Já foi, hoje não é, mas será. Mas virá. Virá a ser. Então, pessoal, muito bem, então, Alfredo. Então, agora, nesse momento, você pode orar pelo... Vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul, e você que também está aí, né? Pessoas que com certeza necessitam, né? Tem coisas que, olha, se você perguntar para mim ou para ele sobre o porquê, nós não sabemos. Não. Tá? Uma coisa eu tenho a dizer, todas essas catástrofes, elas acontecem no mundo por causa do pecado de Adão. Quando Adão diz, eu quero conhecer o mal, nós estamos conhecendo até hoje o mal. Né? Isso é um mal. Mas alguém falou, mas o que eu fiz? Né? Você não fez nada, mas também você não fez nada para ter a salvação. A salvação também, né? Foi Cristo que fez por nós. Então, né? O primeiro Adão fez com que todos pecassem. O segundo Adão fez com que todos se tornassem filhos de Deus. Então pronto. Não é? Okay. Amém? Então nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, pessoas que estão sofrendo, estão sem casa, estão sem comida. E há que se procurar lugares certos para fazer as doações, tudo para que cheguem lá, né? Se você quer ajudar, já tem sido muito falado isso na TV. Pessoas de credibilidade, instituições onde vai chegar mesmo lá nas pessoas que estão precisando. E a coisa mais importante que nós fazemos é orar por esses povos, orar para que o Senhor esteja lá. Nós também como igreja, né? Como pessoas que fazemos parte de uma comunidade, também estamos nesse processo, né? Processo de enviar de enviar. Fora a oração, mas tem a ação. E a ação é a parte material, né? É a palavra e o pão e peixe, né? Que Jesus fez, né? Então, vamos orar por eles nesse momento, então. Tá bom. No nome do Senhor Jesus. Onde você estiver aí, você pode, junto conosco, estar orando pelos nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pela tua palavra. E sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos que o Senhor está conosco e está também com aquelas pessoas que estão ali, passando por este momento tão difícil, desse desastre que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. E nós te pedimos, Jesus, que o Senhor vá ao encontro daquelas pessoas que perderam suas casas, muitos que perderam seus familiares, que perderam seus entes queridos, animais. Nós sabemos que o Senhor é o príncipe da paz e que o Senhor criou o universo. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Nós te pedimos que o Senhor
venha entrar com providência ali, que as chuvas possam cessar, que as águas possam baixar e que as coisas possam voltar, Senhor, a ser reconstruídas. A Tua palavra diz que o Senhor envia o Teu Espírito e renova a face da terra. Que o Senhor envie o Teu Espírito, renove as coisas que foram destruídas, que o Senhor dê força, que o Senhor possa estar ali dando paz e confortando os corações dos nossos irmãos e irmãs ali do Rio Grande do Sul, povo trabalhador, povo honesto que tem lutado, que tem trabalhado, que o Senhor possa os abençoar nesse momento. Sabemos que todas essas consequências são coisas do pecado do homem que trouxe todas essas coisas ruins ao mundo, mas o Senhor é aquele que perdoa os pecados, o Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que nos abençoa. Por isso nós colocamos este povo em Tuas mãos, Jesus, e Te pedimos que o Senhor venha em socorro deles, assim como o Senhor disse ao mar, cala-te, aquieta-te, que o Senhor possa dizer àquelas águas que elas possam se aquietar e que possam voltar ao seu curso normal. Nós Te pedimos tudo isso, Jesus, no Teu santo nome. Amém. Amém. Concordamos com essa palavra, Amém. Alfredo. Então, muito obrigado por vocês terem estado conosco aqui nesse episódio. Semana que vem estamos aí novamente continuando no capítulo 17, né, Alfredo? Exatamente. Vamos falar aí do 7. Vamos continuar do 7. O porquê do número 7. Tá bom? Então, essa história não é nova do número 7. Então, fique atento para que nós possamos aprender juntos em mais um episódio. Tá bom, Alfredo? Ok, é isso aí. Então, muito obrigado por você estar mais uma vez conosco, tá bom? E você também. Esperamos até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau.